Olá, eu sou Daniel Pereira e vamos iniciar mais uma aula de teatro por vídeo. É isso mesmo, essa é a terceira aula. Na primeira aula nós vimos sobre o corpo, o controle e o trabalho do corpo para o teatro. Na segunda aula nós falamos sobre criatividade e imaginação. E hoje nós vamos falar sobre como contar uma boa história. Bom, não é novidade para ninguém que todo mundo gosta de ouvir uma boa história. E não são só as crianças, não. A gente acaba achando que as crianças adoram histórias para dormir ou histórias para se divertir, mas os adultos também adoram qualquer tipo de história bem contada. E hoje nós vamos falar como entreter uma pessoa quando você vai contar uma história. No teatro, nós não contamos uma história. Nós atuamos em uma história, é diferente. Nós não estamos narrando uma história para a plateia, nós estamos vivendo essa história no palco e a plateia assistindo essa história. Mas dentro do mundo do teatro, existe também os contadores de histórias. Então, existem algumas técnicas específicas para se contar uma boa história e também há exercícios para isso. E é disso que nós vamos falar nessa aula. Para uma história ser bem contada, ela precisa ter nuances. Ela não pode ser linear, ela não pode começar e terminar da mesma forma. Ela precisa ter altos e baixos, momentos tensos, momentos mais leves, momentos engraçados. E isso faz de uma história muito mais interessante para quem está ouvindo. Quando nós ouvimos uma história linear, nós perdemos o interesse muito rápido. Lembrando que toda história tem começo, meio e fim. Já aprendemos isso na escola quando estudamos redação, né? Começo, meio e fim. E como a gente define isso? O começo da história é importante a gente deixar bem claro quem são aqueles personagens, onde aquela história acontece. No meio da história acontece o conflito, ou seja, o ponto ápice daquela história. E no final da história acontece a conclusão desse conflito. Ou com um final feliz, ou com um final não tão feliz assim, mas acontece uma conclusão. Então, tendo isso como base, a gente consegue pensar melhor em como contar uma história. E como nós estamos falando de atuação, de interpretação, temos que lembrar que a forma de falar, o tempo de fala e a ênfase que nós damos em algumas palavras ou algumas partes da história faz toda a diferença. Faz a pessoa que está ouvindo prestar mais atenção em algum detalhe, faz a pessoa ter medo, achar engraçado. Tudo isso não depende apenas das palavras que estão sendo ditas, mas sim de como você fala essas palavras. E é claro, você também pode acrescentar expressão facial, expressão corporal, para ficar ainda mais interessante. Bom, o primeiro exercício é o seguinte. Eu quero que você descubra, ou com o pai, com a mãe, com a avó, com quem você acha que pode te ajudar nessa missão, eu quero que você descubra por que o seu nome é esse. Por que deram esse nome para você? Pode ser que a história do seu nome seja uma história muito interessante e ela já esteja pronta para ser uma história muito legal de ser contada. Mas pode ser também que o seu nome, a história do seu nome, não tenha uma história tão interessante assim, não seja algo excepcional. Aí você vai ter que usar a criatividade para florear essa história, para deixar essa história que é normal, que não tem nada demais, em uma história interessante. Bom, faça esse exercício, que é muito legal, e eu sugiro que você depois apresente, conte essa história para alguém e preste atenção na reação dessa pessoa, de preferência para alguém que não sabe o porquê você tem esse nome, ou então que você grave com o celular mesmo, para depois ver como você contou essa história. Bom, então, como exemplo, eu vou contar a história do meu nome. Eu sou o primeiro filho dos meus pais. Isso mesmo, o filho mais velho, porque eu tenho 2 irmãos. Quando minha mãe estava grávida de mim,
ela sentia que seria uma menina. E logo ela já escolheu o nome, Patrícia. O nome do bebê seria Patrícia. Mas no final da gravidez, ela descobriu que na verdade era um menino. Então ela e meu pai pararam para pensar que nome dariam para essa criança. E eles definiram que seria um nome bíblico. Então eles foram lá na Bíblia procurar algum nome. Viram vários nomes, acharam alguns estranhos, alguns interessantes e por fim decidiram por Gabriel. Isso mesmo, o anjo Gabriel. E nos últimos meses de gravidez, Gabriel para cá, Gabriel para lá, e o Gabriel vai estar chegando, o Gabriel vai nascer. E enfim, dia 12 de fevereiro, nasceu essa criança. E o meu pai, quando foi registrar, já estava cansado do nome Gabriel. De tanto falar em Gabriel, ele falou, acho que eu não vou colocar Gabriel não. Vou colocar Daniel. E assim, foi de sopetão mesmo. Então, eu virei Daniel. E minha mãe, quando ficou sabendo, nem ligou para ela, tanto fazia Gabriel, Daniel, não importava. O importante é que nasceu uma criança linda. Mas, muito mais interessante, é a história dos nomes dos meus irmãos que vieram depois. Meu irmão veio 2 anos depois de mim. E o nome dele foi inspirado no meu nome. Ele se chama Rafael. E mais 2 anos depois veio minha irmã, que também teve o nome inspirado no meu nome. O nome dela é Daniele. Essa é a história do meu nome. Então, faça esse exercício você também em casa. Procure saber como foi escolhido o seu nome. Se achar melhor, escreva, desenhe, coloque tópicos e grave essa história. Crie, estruture essa história e conte. É um ótimo exercício para você conseguir contar bem uma história. E para finalizar a nossa aula, eu vou deixar aqui uma contação de histórias. Isso mesmo, uma contação de histórias que eu já gravei há algum tempo atrás. É uma história muito interessante de um livro. Confira aí. Olá! Hoje eu estou aqui para contar a história da Chapeuzinho Amarelo. Uma história desse livro aqui, escrito por Chico Buarque e ilustrado por Ziraldo. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia escada nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver, esse lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho Amarelo tinha cada vez mais medo do medo, do medo, do medo, do medo, do medo de encontrar o lobo. Um lobo que nem existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar pelo lobo, acabou topando com ele. E ele era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão
tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho foi perdendo aquele medo. O medo do medo, do medo, do medo, do medo de um dia encontrar o lobo foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois, acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado vendo aquela menina olhando para a cara dele, mas sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho, branco azedo. Porque um lobo tirado o medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado e ele gritou: "Eu sou lobo!" Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou: "Eu sou um lobo!" Chapeuzinho deu risada e ele berrou: "Eu sou um lobo!" Chapeuzinho, já meio enjoada, querendo brincar de outra coisa. E ele então gritou bem forte o seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 lobo. Ai! Chapeuzinho encheu e disse: "Para assim, agora, já, do jeito que está." E o lobo, parado assim, do jeito que estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo de Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, agora ela come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem corre de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato. Trepa em árvore, rouba fruta. Depois, joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e com o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou raio. Barata é tabará. A bruxa virou chabru. E o diabo, bodiá. Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo. Gandrá, a jacoru, o barantu e o pão bichopa. E todos os tromons. E essa foi a história da Chapeuzinho Amarelo. Te vejo na próxima contação. Então é isso. Até a próxima aula.